quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver. Boa noite a todos, todas. Quem nasceu em Guaíba? Quem veio morar em Guaíba? Quem gosta de Guaíba? Bom, por que eu estou aqui? Antes, eu sou guaibense, nasci aqui em Guaíba, me criei em Goiânia, família Stort, tinha daria, e estudei no ônibus Scherer, estudei no Otaviano. Depois, com 15 anos, eu até me emociono, estou voltando aqui para Guaíba. Depois de 15 anos, eu fui estudar em Porto Alegre. E o que eu faço? Na verdade, eu sou advogado, me dedico há bastante tempo a parte de estruturação de negócios públicos e privados. Nós participamos, foi falado aqui do Gás Mauá, eu participei da primeira etapa do projeto Gás Mauá. Fui eu, inclusive, que estive na cidade de Curitiba, convidando o Jair Lerner para fazer parte do projeto. E tudo que o prefeito Melo falou, já tinha uma visão muito diferenciada. Uma vez ele me contou que quando ele era prefeito de Curitiba, ele recebeu um convite do prefeito de Milão para assistir a ópera de Pavarotti na Ópera Scala de Milão. E ele percebeu que o som fazia uma volta dentro da escala. E ele, a partir daquilo ali, teve o insight de criar um monumento em Curitiba, que é a Ópera de Arame, que é exatamente o movimento do som. O Lerner tinha essa capacidade, essa percepção, e era um cara que pensou Porto Alegre, e hoje Porto Alegre tem uma nova dimensão muito em função disso. Eu estruturo projetos público-privado, principalmente nos aeroportos, nos hotéis do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília. Foi nós que fizemos toda a modelagem. Atuo muito ligado ao setor do turismo, tenho uma parceria com o Guilherme Paulos, que é o proprietário da CDC, num projeto de vinho que nós estamos fazendo na Serra Gaúcha. Fizemos os hotéis de Antônio Prado, o Hotel de Caxias, o Hotel de Garibaldi. Estamos fazendo hotel agora em Flores da Cunha, na fronteira de São Borja. Então eu me dedico muito à questão do turismo. E aqui em Pedro Guaíba, eu conheço palmo a palmo dessa cidade. Eu brinco que eu joguei mal, mas joguei no Itapuí um tempo. E quando eu fui convidado pelo prefeito, através da Fundatec, para fazer parte desse projeto, é inevitável que a gente se lembre de tudo que a gente viveu aqui. Mas é inevitável também a gente ver o potencial que a cidade tem. Então essa revitalização, esse master plan que a gente pensou,
Eu queria comentar um pouco sobre essas relações que a gente viveu. E aí muita gente vai dizer assim, mas eu não posso comparar o Rio, não posso comparar Barcelona, eu não posso comparar Buenos Aires com o que está acontecendo. Na verdade, aqui entra um processo de autoestima. O Rio Grande do Sul é o quarto PIB do Brasil. Porto Alegre está entre as principais cidades do Brasil. E o que a gente está pensando não é uma divisão de turismo entre a orla de Porto Alegre e a orla de Guaíba. O turismo hoje é um conjunto de experiência das pessoas e principalmente depois da pandemia houve uma mudança significativa no modelo de turismo. Então, o turismo de lazer, o turismo de cultura, o turismo de orla, o Rio de Janeiro é uma das capitais, digamos assim, que maior impacto tem em relação a essa questão. E eu digo isso com propriedade, porque nós fizemos a questão do aeroporto de Santos Dumont, e aqui o prefeito falou uma palavra, pertencimento. Eu acho isso uma palavra bem importante, e vejam como funciona. Quando a Infraero pensou em fazer a estrutura do aeroporto de Santos Dumont, daquela área que era da Vale, que ninguém conhece o Rio, vai se lembrar, não existia relação com o aeroporto. E numa reunião nós dissemos, mas tem que ter essa relação com o aeroporto, para que as pessoas possam ter a relação de pertencimento entre estar aqui no hotel, na Baía do Guanabara, e estar dentro do próprio aeroporto. O Rio é uma das grandes portas de entrada do Brasil. No entretanto, o Rio tem uma cidade, fazendo essa primeira analogia, que é Niterói. Niterói faz o mesmo papel de Guaíba em relação a Porto Alegre. Niterói não é capital, é uma cidade lateral, uma cidade que faz parte do contexto, mas que tem seu espaço, que tem sua autoestima e que busca essa relação. Claro que é diferente competir com o Rio de Janeiro, com todos os atrativos, com todos os ativos. Mas o importante aqui é a gente pensar nessa conexão entre a cidade principal e a cidade, digamos assim, que faz parte daquele cenário. Outro dado interessante é Paraty, no Rio de Janeiro, por conta do turismo cultural. Aqui acontecem grandes feiras, é o histórico da cidade de Paraty. E Guaíba é uma cidade que tem muita história. Você sabe disso, que moram aqui. A gente viveu, na época brincava ali, quando saía do ginásio, nós subimos lá para a igreja. Então aquela área ali é uma área de muita história. Guaíba tem muita história, que nem os guaibenses, nem os que chegaram de Guaíba certamente conhecem na sua totalidade. Recife é outra cidade que também a gente fez um trabalho bastante interessante. Ela tem uma conexão com Olinda, do outro lado. Olinda é uma cidade que também tira partido, como dizem os arquitetos, dessa relação entre a capital e a cidade dentro desse contexto. É uma cidade com turismo religioso e da parte cultural. Laguna, Santa Catarina, inclusive a Anitta Garibaldi, que tem essa relação com Guaíba, tem a relação com Laguna. É uma cidade que explora o mar e que explora bastante a praia de Pitu. Eu estou fazendo um projeto na cidade de São Joaquim, um projeto ligado à área de vinhos. E olha que interessante o roteiro que está se criando hoje para os turistas de São Paulo e Minas Gerais. Eles descem de São Florianópolis de carro, vão até a Laguna e eles sobem de Laguna pela aquela serra do Rio do Rastro, vão até a parte dos vinhedos e depois eles voltam para Florianópolis. Então esses roteiros, esses novos roteiros, como a gente hoje estava conversando de manhã com o presidente do Ibroliva, que é o Renato, e a gente estava comentando sobre o caminho das oliveiras agora. Guaíba, dentro do nosso projeto, está pensado. O caminho das oliveiras, nem todo mundo pode ir a Jerusalém, mas por que a gente não pode pensar em ter aqui essa relação com as oliveiras? Lá em Farroupilha, nós fizemos também um projeto com a Vinícola Perini, estamos fazendo, e a gente tem o caminho de Compostela, que é a mesma relação do Campo Caravaggio, fazendo todas aquelas caminhadas. Então, o turismo e a criatividade são áreas importantes. Eu participo de muitos projetos e eu acho que tem uma oportunidade. Quando nós fizemos o projeto do Cristo Redentor, que foi a questão da ferrovia, ali está todo o processo de concessão da ferrovia, existe uma favela bastante grande ali em torno, e todo o entendimento que se fez ali são das minhas mirins. Em São Francisco de Paula, a gente está fazendo um projeto com a Sojipa, que é ligado à área de esportes. Os atletas olímpicos vão trabalhar a questão da mente, do
foco para chegar nas Olimpíadas, como eles atuam. E nós estamos usando todos os guias da região para poder trabalhar. Então o turismo tem essa capacidade de inserir, através da educação, essas pessoas jovens para dentro de um contexto onde o nível de remuneração no futuro é bastante interessante. É importante pensar nisso desde logo, e eu conto uma história para vocês que é real, que aconteceu agora pós-pandemia. Nós fizemos um projeto do hotel em Antônio Prado, que é considerada a cidade mais italiana do Brasil. E na sexta, o turismo trabalha muito fim de semana, e as pessoas não queriam trabalhar, não tinha funcionário para sexta, sábado e domingo, porque basicamente os funcionários estavam acostumados a trabalhar para Randon ou para Marco Polo, que trabalha até sexta-feira. Então chegou o caso, uma determinada festa que teve lá, e tiveram que trazer um gerente do hotel de São Paulo, que a bandeira é de São Paulo, para poder gerenciar aquele momento. Então, a educação do turismo é outro contexto, trabalha com idioma, trabalha com alimento e bebida, e vocês vão ver no nosso projeto. A Orla de São Borja, esse aqui é um outro projeto que nós estamos fazendo também, chamada Cruz Missioneira. Aqui tem um potencial enorme do turismo religioso, e o nosso projeto também está pensado em relação ao caminho da Santa, toda uma atratividade que se coloca dentro desse contexto. Aqui é a Cruz Missioneira. Esse é um parque que liga Brasil e Argentina, mas também dentro dessa mesma obra. Encantado está fazendo agora o trabalho deles em relação ao Cristo Redentor, o Cristo de Encantado, onde o turismo também aumentou drasticamente em função da iniciativa. Eu queria comentar das cidades que transformam. Eu acho que esse é um aprendizado que vai se anunciar de novo, mas eu não posso comparar Barcelona. Barcelona é uma cidade não capital, que é o terceiro maior fluxo turista da Europa, perde para Roma e Paris. Barcelona é uma cidade que, a partir do turismo, inclusive no projeto do Gás, nós trouxemos o arquiteto Firmino Bastos, que era o arquiteto que fez a obra em Barcelona, que trabalhou junto com o Jair Lerner. E eles me ensinaram o conceito que o Lerner também ratificava, que é fundamental, e essa audiência pública tem um papel importante, que é, se a comunidade não adere ao projeto, é o que o Melo falou aqui, pode abandonar que o projeto não vai dar certo. Mas se a comunidade adere ao projeto, pode acreditar que o projeto vai dar certo. Então, essas experiências que a gente viveu, como viveu aqui em Buenos Aires, na Argentina, esse aqui é o Porto Madeiro, era uma área degradada, bem pouco tempo, uma área de crime, do lado, dentro de Buenos Aires, e a partir daqui, o potencial turístico que a cidade trabalhou. E hoje, a Argentina só não quebrou por conta do turismo, de milhares de pessoas que vão e que continuarão indo. Também dentro dessa relação, a turismo de lazer e arquitetura. Uma coisa importante, aqui está o nosso pessoal de arquitetura que trabalhou nessa primeira etapa, isso aqui é uma audiência pública, a gente também entender o papel da arquitetura. A arquitetura dá forma dessa relação toda. A arquitetura, um dado importante, eu aprendi muito, eu estudei muito, eu viajei muito dentro da Espanha, porque a gente era a contrapartida de alguns grupos espanhóis em projetos de infraestrutura aqui no Brasil. Bilbao é uma cidade que estava quebrada por conta do metal mecânico. E Bilbao chegou a um determinado momento, nos anos 80, que o prefeito disse, a partir de agora, eu vou construir um processo de turismo, e esse processo de turismo vai fazer a nova Bilbao. E ele construiu o Guggenheim, que é o Museu Memorial, e do lado fizeram o CUP. O CUP era um bonequinho de flores e a cidade amou e odiou o Guggenheim. Na verdade, não acreditava como que, através de um museu, a cidade de Bilbao fosse buscar um novo espaço. E hoje é o quarto destino dentro da Espanha. Então, essa relação, o Cais Mauá, aqui eu falo com propriedade, porque a primeira modelagem, nós ganhamos o Copa de Marketing em Porto Alegre com esse projeto. Os espanhóis falavam, o Lerner falava dessa conexão, são 3 quilômetros de orla, uma série de ativos, e naquela época foi pensado o cais embarcadeiro como o primeiro elemento de impulso da economia do próprio cais, porque é muito grande esse negócio. Aqui no projeto de Guaíba,
tem uma beleza espetacular, tem um produto espetacular, que é o antigo mercado, ali perto da delegacia, antiga delegacia, em frente ao catamarã. Ali nós estamos, inclusive, trabalhando com a ideia do mercado da beira, que comparava o mercado português da Ribeira, que é exatamente o mercado que vai proporcionar o compartilhamento. A figura que eu quero colocar aqui é exatamente essa que foi falado da experiência. A experiência de Porto Alegre em relação a Guaíba e a experiência de Guaíba em relação a Porto Alegre. O turista poder fazer, e eu não digo isso porque eu estou inventando, nós fizemos a análise técnica de toda a documentação referente a quem atravessa o catamarã. Eu não sei se você sabe, mas no fim de semana, a partir de quinta-feira, o número de pessoas do fluxo Porto Alegre-Guaíba é bastante menos. E básico também, muitas dessas pessoas da terceira idade, que é o grande turismo que vem pela frente. Nós estamos fazendo um projeto em São Paulo, na cidade de Guarujá, do Sindicato Nacional dos Aposentados. São 800.000 paulistas dentro do maior sindicato da América Latina, trabalhando com turismo. E agora vem um programa brasileiro que as pessoas de terceira idade vão poder viajar fora da temporada, onde o turismo o programa vai ser financiado com contra-cheque em até 60 meses para a terceira idade. Então é um projeto que vai criar uma dinâmica dessas pessoas viajando. E essa experiência que o turista busca, a experiência de não só estar em Porto Alegre, mas poder aproveitar esse conjunto. O que nós não podemos permitir é o descompasso entre o enorme potencial que Porto Alegre fez e Guaíba está descompassado, é um Titanic torto, nós precisamos resolver isso. Então, agora olhando o projeto como um todo, de novo, isso aqui é uma audiência pública, e no final a gente vai abrir para perguntas ou para pessoas que queiram se manifestar, com a ideia de melhorar. Isso aqui é um veículo. A partir dessa audiência pública, nós fizemos na semana passada com o Ministério Público, nós vamos fazer o memorial, o termo de referência que vai no processo licitatório. É uma caminhada longa, sim, é uma caminhada longa, mas ela é necessária por conta da legitimidade e transparência. Então essa introdução aqui da revitalização busca reestruturar e interligar esses caminhos. A cidade, nós estamos criando um contexto de patrimônio histórico, potencialização da orla e harmonização dos elementos urbanos e relevantes que a cidade tem. Primeiro elemento importante, que talvez muitos não considerem assim, mas é um elemento que gera atratividade, que é a própria história da cidade. Então a história do caminho Farroupilha, tudo que ele pode proporcionar, é tão forte isso. Nós estamos fazendo lá em Bagé um projeto muito interessante, exatamente no lugar onde foi declarada a guerra, digamos assim, entre os paraguaios e os brasileiros. E naquele lugar, na época da cavalgada gaúcha que acontece, eles acampam ali exatamente para referenciar toda essa comunidade de pessoas que está em torno disso. Então, esse resgate, e aqui o Lerner falava uma coisa bem importante, a história é como uma funda, que a gente atira e daqui a 30 anos a gente vai conseguir perceber aquilo que foi criado. O Rio fazer a relação de Guaíba e Porto Alegre, não no sentido de separar. Eu me lembro, eu tenho 61 anos, a gente fazia festa aqui em Guaíba, ali nos bares, que tentavam na época, na 7 de setembro, na 20 de setembro, abria 3 dias depois quebrava, dava uma briga lá, a gente nunca tinha diversão, então acabava eu indo para Porto Alegre e sem ter o que fazer, ficava inventando coisa, porque a cidade não tinha uma autoestima dentro desse contexto. E essa oportunidade que está se dando aqui é exatamente nessa linha. A ilha, isso aqui é outro potencial absurdo. Claro que tem uma discussão a ser levantada aqui dentro, que é a discussão a quem vai desenvolver essa ilha. No nosso projeto, neste momento, a parte legal diz que essa ilha está sob domínio da legislação de Guaíba. O que a gente vai prever aqui? Um memorial lembrando a história política. Não sei se você sabe, mas aqui ficavam os presos políticos dentro da ilha. Eu vi no Museu em Dublin exatamente nesse contexto. A pessoa experimenta os sons, a história,
ela vive aquela experiência. Aqui, dados, o Silvio está aqui, o Silvio pode me confirmar, existem 6 ou 7 pessoas que eram presas naquela época, que estão vivendo e sabem o que foi aquele contexto. Então, esse memorial, não no sentido de museu, esse memorial, a gente vai trabalhar. Outro é os benefícios esperados desse processo: o cenário urbano, o orgulho e a conexão da cidade com os seus cidadãos. Isso aqui é uma outra coisa importante: não se faz projeto de desenvolvimento de cidade e de turismo só para turistas, se faz para o cidadão da cidade. O turista ele entra dentro desse conceito. Então, isso aqui não é um projeto para estrangeiro. Primeiro é um projeto para guaibense, depois entra todo esse povo. Os benefícios esperados: a preservação do patrimônio, esse é um elemento muito forte, o fomento ao turismo cultural, a integração social e comunitária, a valorização imobiliária deste ambiente. Todas as capitais fizeram os projetos urbanos de valorização. O maior crescimento foi exatamente na área imobiliária do seu entorno. Aqui tem um aspecto interessante, que como é uma área grande, e o Cais Mauá aconteceu isso, criado o Melo, que era presidente da Câmara de Vereadores na época. Se cria um plano de regime especial, ou seja, é feito um tratamento urbanístico para toda aquela região. Por exemplo, não é uma área pública, mas está junto conosco nesse projeto, o EIT até está aqui. Aliás, eu queria comentar 2 pessoas do EIT, que foi meu colega de aula no ginásio, a Ângela Guimarães, que foi minha professora de português particular, não sabia escrever direito. Então, assim, são pessoas que me dão muito prazer de estar aqui. Promoção da saúde e bem-estar, sustentabilidade urbana, fortalecimento da identidade local, investimentos e qualidade de vida. A situação atual, que é a reabilitação, muitos centros urbanos têm a necessidade desse desenvolvimento. Vou passando aqui. Os pontos de interesse que a gente tem na cidade, né? Hoje ela é uma cidade com uma característica muito industrial, ela tem um potencial turístico, e nós vamos resgatar isso dentro do conceito para harmonizar essas questões. Essas são as áreas de intervenção que a gente vai ter que trabalhar, ou já trabalhou. A ilha, aqui a partir da CNPC, o saladeiro ali, que é um tipo Link, né, que era o frigorífico Link, né, o matador ali, que era frigorífico na época. Eu migrei do Edo, morava no Edo, vinha caminhando às vezes ali no centro, então conheço bem aquela região. Trabalhar a orla, fazer toda essa extensão aqui da orla dentro desse espaço de ponta a ponta. E também uma intervenção mais na parte alta, depois vocês vão poder observar melhor. Então a gente conjugou aqui pontos necessários para fazer esses mapas, né? Trabalhando a questão de logística, a orla, a ilha, a orla do catamarã, a ponta do estaleiro, fazendo esse vértice aí da orla de Porto Alegre com a orla revitalizada e as Pedras Brancas. Esse aqui é o mercado que nós falávamos, a antiga delegacia, do lado da delegacia. Nós vamos dar um tratamento numa área bem interessante, vocês vão ver depois do vídeo. Como tem muita lâmina, eu vou passando. O caminho Farroupilha, o eixo histórico de Guaíba. O hospital de campanha, que é uma área onde tem aquele condomínio alto lá em cima do Ibis, que é uma área de potencial bárbaro também, o próprio Caetano está aqui, faz essa conjugação de aproveitamento e a gente poder trabalhar dentro dessa lógica. A Praça Gomes Jardim, a Casa do Gomes Jardim, o Cipreste Farroupilha, a Igreja Nossa Senhora do Livramento. Na época era o Padre José, anos lá atrás, depois foi o Emílio que recebeu, está lá, mas é um ponto alto. A escadaria 14 de outubro, que nós vamos fazer uma intervenção bem legal. A rua 14 de outubro, o Museu Carlos Nobre, o Mercado Público de Guaíba, o Saladeiro São Geraldo, a Ilha das Pedras Brancas e o mapa de trabalho desse processo. O que é importante nessa relação? É a gente criar um eixo ordenador, que nós chamamos. Esse eixo ordenador, ele começa lá em cima, na igreja, naquela escada, início da escadaria, e ele vai em direção à Ilha das Pedras Brancas para poder
fazer que as pessoas tenham uma noção de todos os projetos urbanísticos que eu vi, que eu vejo, e tem força, tem esses eixos ordenadores, para que as pessoas possam ter a noção de ponta a ponta de todo o potencial que tem ali. A proposta de ter atenção, antes de fazer a proposta, passar o vídeo, né? Aí a partir do vídeo os arquitetos fazem a segunda etapa e depois a gente conclui. O vídeo ficou muito lindo, mas no vídeo vocês conseguem ter uma visão macro de tudo que a gente está falando. Pensa em números, em arte, em projeto, em construção, mas todo o nosso trabalho é sempre desenvolvido para as pessoas. Não existe uma arquitetura, um urbanismo sem pessoas. Vai ficar vazio, vai ficar inabitável. Então, uma das premissas do nosso projeto, assim como o Gemilene dizia, que a maior atração de uma cidade é a qualidade de vida das pessoas naquele lugar. Então, essa é uma das premissas do projeto. E a partir disso a gente vai explicar um pouco melhor o que foi apresentado no vídeo, para a gente ter uma noção dessas propostas conceituais e como ela vai se desenvolver junto com a comunidade. Então, como foi explicado, essas conexões de pontos de interesse, o projeto se está dividido na fase 1, que é a orla como um elemento principal, junto com o caminho Farroupilha e a Ilha das Pedras Brancas. A fase 2 seria em direção norte, até para conectar com a saída da cidade e com possíveis empreendimentos, e toda a parte norte, onde está criando bairros novos e também levar um pouco, não deixar a cidade um lado melhor que o outro. Então toda a orla, toda a conexão com o rio fica contemplada. Assim como na fase 3, em direção sul, para que as pessoas, como o prefeito comentou, conhecer o parque industrial, transformar o parque industrial e todo o entorno, mostrando como o Guaíba é uma cidade sustentável. Então os pontos de intervenção é a Praça Gomes Jardim, a Rua Escadaria 14 de Outubro, Mercado da Meia, Terminal Rodoviário, Complexo Hoteleiro e Residencial, Orla e Parque Urbano, Sala de Eleição Geral, Ilha das Pedras Brancas, o turismo ecológico como também um ponto importante, o turismo religioso e um novo terminal rodoviário para conectar essas pontas, tanto com o Guaíba, entre ela e com a região metropolitana.
Então agora a gente vai explicar um pouco melhor como a gente chegou nessa conclusão e como esses conceitos estão sendo desenvolvidos. Então a gente tem um eixo histórico que tem uma conexão com a Ilha das Pedras Brancas e dois elementos que conectam a orla, que é o complexo hoteleiro e residencial, e o Saladeiro São Geraldo. Então toda ela fica conectada para que as pessoas tenham atrativos em todos os pontos e cada ponto tenha uma amplitude e uma qualidade melhorada. Então esses pontos, como já foram citados, seriam as intervenções. Aqui fica a implantação da orla nova, então a gente propôs uma intervenção que não agredisse a parte ambiental e também já existe, mas sim sempre dando como ênfase as pessoas, a população que vai eventualmente utilizar a orla com um equipamento de qualidade. É uma intervenção que também não agride o contexto histórico do local, do próprio eixo histórico, que a gente falou e que a gente acabou largando também aqui a parte da orla, aumentando também os espaços de lazer. Então essa seria a intervenção da orla em si. Então a gente tem sempre colocando também em consideração a conexão, porque a gente sempre vê de Porto Alegre a Guaíba apagada, uma Guaíba que não se enxerga. E esse é o nosso objetivo, das pessoas que estão em Porto Alegre verem que o outro lado do rio é extremamente interessante. Então esses são os pontos que já foram falados. Então na Praça Gomes Jardim, que seria todo esse sítio histórico onde iniciou a Revolução Farroupilha, criação de um monumento e estruturação dos equipamentos que ali existem para que se tenha uma maior qualidade e que se sintam prazer de estar ali e conhecer a história. Então essas são as intervenções propostas. Então a Rua Escadaria 14 de Outubro é a continuação. E ali a gente é o que conecta a orla com o sítio histórico. Então as propostas vêm uma rua coberta com equipamentos urbanos, a escadaria revitalizada. Então esse seria o ressalto da escadaria. Implementação de um teleférico para a gente valorizar ainda mais essa conexão com o rio e com a ilha. Então esse teria um elemento que buscasse integração e um atrativo também, valorizando a história do caminho Farroupilha e todos os elementos que podem ser graficados na escada. Então, na próxima zona agora eu queria fazer uma participação da imagem da outra. Aqui, na 14 de outubro, foi um material, inclusive, muito do que está aqui foram pessoas da própria cidade que têm envolvimento da cidade. Esse aqui é o Caetano, da Pimenja, do Propol, que nos ofereceu o trabalho em relação a essa rua coberta de gramado que ele mesmo, em conjunto com o secretário, desenvolveu. Então é um trabalho a 4 mãos, inclusive, deve aproveitar, depois da audiência tem os papéis rodando aí, são perguntas ou pessoas quiserem se manifestar, entreguem para a gente poder fazer, isso é um modelo de audiência pública, inclusive está sendo gravado para depois ser transcrevido em formato de audiência. Então, continuando, né, tem até, inclusive, o chafariz que ali existia, resgatar essa memória de todo mundo que já conheceu o chafariz, uma reinterpretação dele, criando uma rua coberta, espécie mais ou menos como tem gramado também, para que tenha mais
Então aqui quem veio da Orla, né? Quem veio da Avenida. O mercado da Beira, então, o Mariano explicou, em Portugal e Lisboa, é o mercado da Ribeira. Então é até interessante manter essa conexão. É um local muito conhecido e a ideia é ter essa mesma intervenção. Então a implementação de um centro gastronômico, restauração do entorno da Praça Gastão Leirão e uma esplanada, a criação de um lago que conecta o mercado com o terminal rodoviário. Então a ideia é sempre conectar e que cada projeto se espalhe do seu entorno. Então essa aqui é a vista do lago, que seria o rosto, né? Aqui também mais uma aproximada. Essa aqui é a vista de quem está um pouco mais para o lado, vendo o mercado. O interior do mercado também, levando em consideração esse centro gastronômico e preservando a arquitetura. O terminal hidroviário também auxiliando e dando mais qualidade para as pessoas que vão para Porto Alegre, vêm de Porto Alegre, que saem de Guaíba. Então isso fomentaria também o turismo, fomentaria também a qualidade de quem trabalha. Então um elemento modal que juntaria todos os modais. Né? Então ele fica localizado onde já teria uma intervenção com retrofit. Criação de marina no entorno também. Complexo hoteleiro e residencial. A gente tem o exemplo do Hotel Ibis, que já tem uma capacidade já de 70% utilizada, então isso prova que o Guaíba está crescendo e com certeza vai crescer ainda mais. Então essa necessidade é importante. Aqui a vista de quem está no Guaíba. Então é uma espécie de como aconteceu aqui no Pontal, em Porto Alegre. Então seria um elemento que traria restaurantes, lojas, hotel, residencial também, e que traria muito mais qualidade para o entorno. Aqui é a vista da Orla e aqui é a vista da Marina. Então a criação da Orla do Parque Urbano, né, essa requalificação que traria muito mais segurança e qualidade de vida. Então essas são as intervenções propostas, a revitalização do caizinho, criação de uma marina, paisagismo, a diminuição do perfil viário, aumento do passeio público, pontos de observação e agentes de sinalização. Então às vezes a gente não percebe como os equipamentos urbanos trazem qualidade de vida e como essa qualidade de vida é importante. Né? Então isso seria algo que a comunidade se apropriaria grandeza, justamente porque daria muita qualidade mental, de educação física, comércio local também. Então aqui é a marina. Essa aqui é a vista da Orla, com muito do calçadão. Teriam também aqui bancadas para a conexão do rio ficar mais próxima. Trapiche da Orla, a gente consegue também pontos de observação. Trapiche. Essa é a vista do Trapiche em direção ao mercado da Beira. O parque urbano, então, seria a criação de equipamentos esportivos, fomentar e valorizar os esportes náuticos, paisagismo, restauração de eixos. Então aqui algumas perspectivas dessa revitalização do parque urbano. Revitalização do skate park também, quadras esportivas. Saladeiro São Geraldo. Aqui, outra coisa, o saladeiro é privado, tá? Então nós incluímos
e dentro desse contexto urbano ele faz parte, mas ele é um empreendimento privado em relação a toda essa mecânica. Então, a proposta do Saladeiros São Geraldo que deu muito certo foi o Embarcadero em Porto Alegre, que foi um dos elementos principais do pontapé inicial da nova orla. Então, a partir disso, se criaria um novo uso para ele, um uso voltado a um espaço multifuncional, levando em consideração gastronomia, inovação, tecnologia, resgate histórico, já ligado à mudança de saúde. Eu queria comentar uma coisa importante, um exemplo interessante em relação a isso aqui. Em Garibaldi tinha um lugar chamado Parque do Esqui. O Parque do Esqui é uma situação bem curiosa. Uma pessoa que morava em Garibaldi, ele foi viver em Recife, ganhou muito dinheiro e resolveu doar para a cidade. Ele viveu em 2 lugares. Ele viveu em Garibaldi e viveu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E nos 2 lugares, a família Santinho, ele criou os dois parques de esqui. E ele não terminou o parque de esqui. E a comunidade se revoltou contra isso. Quando nós fizemos a audiência pública, era uma verdadeira guerra dentro da cidade por conta do não aproveitamento. O que se fez? E aí eu queria também falar, aproveitando que nós estamos indo no final aqui, se fez um processo de totens, toda a história. Não pode hoje trazer uma nova coisa, porque é outro. Então a gente criou todo um programa de tecnologia para a pessoa poder viajar naquela história, naquela memória. Isso é importantíssimo. Se vocês notarem também, só para a gente, nós vamos agora para um outro ponto que eu faço para a ilha depois. Se vocês notarem, existe uma ferramenta fundamental que é isso aqui hoje no turismo. É o Instagram, são as redes sociais. Então todos esses elementos são o que a gente chama de arquitetura instagramável, ou seja, eu consigo fazer toda uma divulgação. Hoje o turista não escolhe mais através da uma ligação, ele escolhe pelo book, ele escolhe pelas ferramentas que ele tem. Então esse Saladeiros São Geraldo é uma área muito interessante. Nós inclusive sugerimos que fosse feito uma área de tecnologia. Guaíba é a capital nacional, se não na América Latina, do papel, usando o papel, o azeite de oliva e a madeira. Então, que essa tecnologia pudesse ser transformada através de startups dentro desse centro. A gente não tem hoje como não fazer projetos que não pensem em tecnologia dentro desse contexto. Aliás, eu quero convidar aqui a todos, quem quiser, evidentemente, mas vai ter que fazer uma fila, porque é muito legal. Tem uns óculos aí no fundo que tem uma realidade virtual, é como se você estivesse caminhando virtualmente em tudo que viram aqui em algumas imagens. Como é o sol no óculos, aqueles que quiserem, depois que terminar isso aqui, façam uma filinha ali e podem assistir essa apresentação. Com relação à ilha, para a gente terminar essa etapa, a ilha tem um aspecto que é o seguinte: tem até uma briguinha ali entre Porto Alegre e Guaíba, porque esse ativo pertence ao estado do Rio Grande do Sul, que deu uma concessão para Guaíba. É importante se conhecer, Toyota, até o dia que nós estávamos conversando, a própria Toyota comentou, estamos dentro desse negócio, porque isso trabalha, favorece, são uma espécie de camadas que vão entrando e ajudando no desenvolvimento de todos os setores. Bom, gostaram ou não gostaram? Se gostaram, fala com os amigos. Se não gostaram, fala com os inimigos. Importante que comente. A gente só veio para cá para sair surdo de tanto ouvir. Então a gente queria uma audiência pública, aqueles que querem fazer alguma oferta, alguma demanda, algum comentário. Por gentileza, esse é o momento, porque isso vai enriquecendo esse trabalho. Eu dou um exemplo que é bem importante, eu acho que é a contribuição que uma audiência pública dá. Nós fizemos em São Paulo um projeto com o Correio, e existia uma briga política entre 2 cidades para onde seria a sede do CD do Correio naquela época. E, evidentemente, uma pressão, porque o CD do Correio já era um valor importante da cidade. E foi conosco uma pessoa encarregada dos embarques do Correio. E ele olhou um prédio só ali.
bateado. Então, logicamente, desclassificou automaticamente algum lugar em relação ao outro. Vocês estão no campo, vocês estão na cidade, vocês vivem na cidade. Eu vivi aqui, mas vivi até os 15 anos. Eu saí daqui, quando minha avó faleceu, a gente não teve mais relação com a cidade. A minha mãe, inclusive, que está aqui, meu pai tem 90 anos, nasceram em Guaíba. A minha mãe mesmo disse: a Guaíba que eu conheci não é essa, é outra. Vocês vivem aqui, querem uma cidade melhor, então vamos trabalhar para isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai dar certo. Só que tem um processo, para os espanhóis, o leite ao leite vai no trete. A gente precisa passar isso. Então, a nossa equipe dos arquitetos, a Fundateca, agradecer a confiança da Prefeitura. Hoje é a terceira audiência que a gente faz, a última nessa fase. Fizemos com o Ministério Público, fizemos internamente. Provavelmente a próxima vai ser na Câmara de Vereadores, quando já está tratando do processo. E a gente vai, a partir de agora, se debruçar na questão econômico-financeira, na modelagem, a própria parceria que Porto Alegre ofereceu hoje em relação a isso. Então é isso. Muito obrigado pela presença, boa noite e vamos viver o outro Guaíba. Um abraço. Vou responder as perguntas. Bom, a gente recebeu aqui algumas perguntas. Com a revitalização da orla, como será tratada a mata ciliar? A mata ciliar. Assim, ó, em relação ao meio ambiente, não existe nada hoje que não tenha todo o tratamento ambiental. Essa questão do ambiente, governança social, é fundamental em qualquer projeto. Inclusive, algumas companhias de turismo já estão selecionando cidades que não dão o tratamento correto para a questão do meio ambiente. Então, toda a questão ambiental, no contexto, será tratada, respeitada e obedecida sem dúvida nenhuma, no seu conjunto. Nós fizemos, quando eu falei do aeroporto do Santos Dumont, na frente é a Baía da Guanabara. Vocês não imaginam o fedor que é a Baía da Guanabara. O Rio de Janeiro é uma verdadeira lata de lixo em função de todo aquele contexto. E teve que se fazer todo um trabalho por conta disso. Então, nós vamos sim trabalhar essa questão de forma muito agressiva, necessariamente. Todo edital lá na frente tem requisitos a serem cumpridos. O gás é assim, todos eles são, e aqui também vai ser, não tenha dúvida nenhuma. Com o aumento do turismo, é previsto projetos para tratamento dos resíduos sólidos, visto que o fluxo de descarte aumentará? Vai na mesma linha da primeira resposta. Se está previsto centro de eventos? Na verdade, isso aqui é um centro de eventos a céu aberto. Essa é a dinâmica que a gente proporciona. Uma coisa que os espanhóis me ensinaram nessa relação é as extremidades dialogarem, ou seja, essas pessoas caminharem, elas tudo isso gera evento. Tem uma palavra mágica na hotelaria que chama-se animação. Animação, as pessoas hoje gostam de boa cama, bom chuveiro e internet. E elas terem no seu entorno toda a parte de animação, gastronomia, alimentos e bebidas, compartilhamento, nós estamos vivendo a era do compartilhamento. Então isso se dá através das redes sociais. Se falou aqui hoje do cais, da orla, eu moro lá em Porto Alegre, às 6 da manhã eu caminho ali. É interessante ver, cada fim de semana tem a tribo do esqui, do skate, tem a tribo da corrida, e todo esse público fala pela internet que está entre as suas tribos. Então esta animação, ela não está mais no centro de eventos. A animação é todo esse conjunto, tudo isso faz parte dos eventos. A reforma do mercado público é das parlamentes mais antigas do município. A ideia do mercado da beira tem previsão já de investimento da iniciativa privada? E qual o parecer do IFAI sobre essas construções? Agora na etapa que nós estamos assim, isso aqui não é uma audiência de dizer amanhã será a licitação. Todos os equipamentos que estão ali têm uma história. Eu me lembro, e aí eu disse, mas Guaíba não tem. Eu fiz um projeto em São Paulo, da CPT, que é a Companhia dos Trens Metropolitanos. Dentro da estação, uma das estações mais importantes de São Paulo, que recebe 3 milhões de turistas de passageiros no dia, não tem matrícula na área, é uma área da época do Império. Então no Brasil é muito comum essas áreas públicas
essa documentação. Nós vamos resgatar isso, esse é o trabalho da equipe da prefeitura, da área de parceria com o privado, e cada ativo vai sendo dado esse devido tratamento. Ele só vai à licitação se ele estiver efetivamente regularizado, para que o privado não tenha problema, senão é um tiro no pé fazer aquilo ali. Isso aqui é um bumerangue, se eu não faço o que está dito, ele volta contra aquele que teve a iniciativa. Então, sim, vai ser tratado o IFAM, o IFAI, todas essas órgãos de apoio são necessariamente. A ilha, por exemplo, a ilha tem uma questão do patrimônio da história, do Estado, né, do país, porque ali aconteceu a história viva na época política. Então, cada situação é mais tranquila ou menos tranquila, dependendo da documentação que tem. Esses processos, para que você saiba, eles têm 4 etapas. Tá? Mercado, que é tudo o que acontece no mundo, arquitetura, que é o que está aqui, econômico, financeiro e jurídico. São os 4 pés de uma licitação para que a gente possa ter harmonia na melhor oferta. Há uma expectativa de aumento de turismo em termos de quantidade de pessoas visitando. Isso é uma incógnita, mas eu vou dar dados para vocês que é bem relevante. Eu atuo muito na região do Vale do Sino, na região da uva e do vinho, ali Bento Gonçalves, Garibaldi, aquela região. Antes da pandemia, circulava no Vale dos Vinhedos, em média, 800 mil turistas ano. Depois da pandemia, 1.800.000 turistas ano. Esse é o último censo que eu... Então, assim, o turismo, tendo equipamentos, tendo uma boa atração, ele vai embora. Ele é um processo que vai gerando, aí começa, por exemplo, um outro exemplo que serve como aprendizado. Nova Petrópolis é uma cidade, passagem, dificilmente vocês aqui, quando vão para Gramado, vão a Nova Petrópolis, vocês passam por Nova Petrópolis. Então, existe uma briga lá para tornar um destino. A grande palavra mágica do turismo é o município ser destino, o lugar de ser destino. E destino é todo esse contexto, é a hotelaria, é a gastronomia, é a educação do povo, tudo isso. Agora, não sei se vocês acompanham, lá na Itália, na ilha, Veneza viveu a vida inteira do turismo. Agora os italianos estão dizendo, vão embora daqui. Nós não queremos mais vocês porque tem turista demais. Então, esse efeito, essa gestão toda faz parte do processo todo. Qual a possibilidade de um projeto de rua coberta para fomentar também o comércio das ruas Cone do Xere, entre as ruas São José e Bento Gonçalves, pois os mesmos turistas hoje já caminham pelas ruas? Bom, a ideia da rua coberta é uma ideia do Caetano. O Caetano é um empresário e faz todo sentido, porque ali acontece, digamos assim, a ambientação das pessoas em relação a trânsito. Gramado, como fizeram isso na rua coberta, que é bem em frente àquele local do Cine, onde os artistas fazem a passagem. A rua coberta é mais um desses atrativos, para as pessoas se verem, viverem. Nós temos que criar, não podemos criar coisas iguais, nós temos que ter ilhas de interação. E a rua coberta faz parte desse contexto. Sobre os elementos históricos, como o casarão da rua Marcos de Andrade, construído no século XIX e em ruínas, o casaril da Orla, sobretudo em frente ao restaurante Caizinho. Eu não sei, essa resposta aqui eu não sei dar. Na verdade, nós não trabalhamos no casarão, nós elegemos pontos importantes, né, na nossa visão, especialmente pontos públicos, não pontos que estejam hoje sob privado. Essa resposta eu vou passar batido.